Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar início ao reino protista. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre as algas, tá? E na próxima aula nós iremos falar sobre os protozoários propriamente dito. Bora para a aula? Então, primeira coisa que nós vamos falar sobre as características gerais do grupo dos protozoários, dos protistas. Então vamos lá. Eles são eucariontes, tá? São organismos eucariontes. Nós encontramos na natureza organismos unicelulares ou pluricelulares e encontramos também organismos autótrofos ou organismos heterótrofos. São encontrados em ambientes aquáticos, terrestres e também podemos encontrar esses organismos como parasitas. Os representantes desse grupo são as algas e os protozoários. Tem uma distinção entre os dois grupos, tá? Primeiro, nós iremos estudar as algas. Então, quais são as características predominantes das algas? Elas são autótrofas, quer dizer, elas possuem clorofila em seus cloroplastos. Então, elas estão mais parecidas com organismos vegetais, porém, elas não são vegetais. Possuem outros pigmentos que dão cor às algas, mascarando a clorofila. Então, a clorofila é o pigmento que dá cor verde, tá? aos organismos clorofilados. Só que como essas algas elas possuem outros pigmentos, esses pigmentos ficam mais fortes do que o verde e aí você acha que só a alga verde é que vai fazer a clorofila. Clorofila não, a fotossíntese, tá? Então não é assim. Todas elas fazem fotossíntese. Só que umas são marrons, outras são vermelhas e outras são verdes, mas isso é por causa da cor do pigmento que prevalece na alga. Elas podem ser unicelulares, foi ótimo, né? Mas é unicelulares, tá? E ignorem esse unicelulares. Ou pluricelulares. Então a gente vai encontrar algas que só possuem uma célula, como algas que possuem múltiplas células, certo? A gente encontra as algas no mar, em água doce e em terra úmida. A fotossíntese realizada pelas algas representa a maior parte do oxigênio disponível no planeta. E as algas são classificadas de acordo com os pigmentos e outras características que elas apresentam. Agora nós vamos falar sobre cada grupo de algas. Agora nós vamos falar sobre o filo clorófita. Essas são as algas verdes, unicelulares ou pluricelulares. Então a gente encontra dois tipos delas. São móveis ou fixas ao substrato, dependendo da espécie. Os ambientes onde as encontramos são ambientes terrestres e ambientes úmidos. O pigmento predominante é a clorofila. E a substância de reserva é o amido. Substância de reserva é para alimentar ela, tá? Reserva energética. Eu não vou entrar com vocês em questões de clorofila. Existem vários tipos de clorofila. E é por isso que cada uma é de um grupo. Tem a clorofila A, tem a clorofila B, tem a clorofila D. Então eu não vou entrar, isso não é função de vocês agora saberem quais são os tipos de clorofila, certo? Agora nós vamos falar sobre o filo pirrófita, que são as algas conhecidas como algas de fogo ou dinoflageladas. Elas são unicelulares, os movimentos em que elas fazem é um movimento giratório, tá? Elas possuem 2 flagelos e têm a cor avermelhada, por isso que elas têm o nome de algas de fogo. Os pigmentos que encontramos nelas é a clorofila, o xanteno e o caroteno. A reserva de energia, substância de reserva é o amido e óleos. Vivem no mar e algumas emitem bioluminescência. Essa bioluminescência é a coisa mais linda que tem. Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é um exemplo de extrema beleza da bioluminescência em ambientes marinhos, onde ocorre a presença dessas algas planctônicas unicelulares, as dinoflageladas. O que acontece? Com a agitação das águas, especialmente na arrebentação das ondas, elas liberam fótons de luz, deixando a maré iluminada.
Isso aqui ocorre lá nas Maldivas, uma praia das Maldivas. É a coisa mais linda, é uma imagem muito linda, como vocês podem perceber. É a maré vermelha, como eu estou mostrando aqui para vocês. É um acontecimento natural, conhecido por maré vermelha, que ocorre devido à aglomeração e consequência da proliferação de microalgas dinoflageladas, causando efeito na coloração da água. Pode se tornar vermelha ou marrom, tá? Mas o mais característico é ela ser vermelha, desculpa. Em ambientes de estuários, quer dizer que encontro do rio com o mar, e também em regiões marinhas. Então, quando você vê esse tipo de situação, essa cor vermelha ou amarronzada, você já sabe que é a atuação das algas. Agora nós vamos falar sobre o filo Euglenophyta. A gente é mais conhecido como as algas Euglenophytas, certo? Elas são unicelulares, vivem em água doce e 30% dessas algas fazem a fotossíntese. Porém, olha a curiosidade, quando não há iluminação, elas se comportam como heterotrófas, quer dizer, elas vão buscar no ambiente o alimento para elas. Então, 30%, sempre quando tem luz, essas algas vão fazer a fotossíntese. E quando tiver um tempo que num lugar que não tenha luz, elas se comportam como heterotrófas. Elas possuem a clorofila e a xantofila e o caroteno como pigmentos predominantes. E a reserva de energia se vem de um açúcar chamado paramilo. E essas algas, por curiosidade, elas não possuem parede celular. E elas possuem um flagelo só. E elas, como elas têm essa capacidade de fazer ou não a fotossíntese, elas possuem uma estrutura fotorreceptora que redireciona a célula delas, a única célula que ela tem, à luz. O exemplo que nós temos aqui é a Euglena viridis, que é um exemplo desse grupo de algas que possui predominantemente o pigmento verde da clorofila. E ela se reproduz por cissiparidade. Isso quer dizer o quê? Uma origina duas, essas duas vão originar mais duas e por aí vai. E quando sua reprodução é intensa, a água pode adquirir uma coloração esverdeada, tá? Isso ocorre muito naqueles locais onde a água está parada e você vê aquela água verde, é a alga. Isso daí ocorre porque a divisão celular delas, a reprodução delas foi intensa e ocupou basicamente o local todo. Agora nós vamos falar sobre o filo Chrysophyta. São algas unicelulares, são as algas douradas e as diatomáceas. Vivem em mares frios, possuem flagelo, formam colônias e elas são encontradas em grande número, sendo elas responsáveis pela maior quantidade de gás oxigênio do planeta. Então, há um equilíbrio entre o oxigênio do planeta e entre as algas. O pigmento que elas possuem é a clorofila, a caroteno e a xantofila. A substância de reserva são açúcares e óleos. Na parede celular delas, tá, possui uma substância chamada sílica. E aí, o que acontece? Após a morte da diatomácea, tá, dessa alga, sua estrutura é sedimentada, tá, e dará origem ao diatomito, que é usado na construção civil, em pastas de dentes, isolantes térmicos, entre outros produtos industrializados. Agora nós vamos falar sobre o filo Rhodophyta. São as algas vermelhas, então o pigmento que elas têm é um pigmento que vai dar coloração vermelha. São pluricelulares, são encontradas em oceanos, podem viver em água doce em ambientes terrestres e úmidos. O pigmento delas é a clorofila, pigmento vermelho e azul também, elas possuem esse pigmento azul, e a substância de reserva é o amido. A parede celular delas é de celulose, igual à celulose que a gente encontra na parede celular das plantas do reino vegetal. Na parede celular também encontramos o agar, que é uma substância utilizada na indústria. Então vamos lá. Então elas são algas vermelhas, possuem coloração vermelha. Pluricelulares, vivem nos oceanos, tal. Elas possuem esse agar. O agar é tipo uma geleia, tá? Uma gelatina, mas não é gelatina igual essas que a gente come, não, tá? É uma outra gelatina, ela é mais densa, mais dura. Normalmente essa gelatina
que eu estou mostrando aqui agora para vocês, ela é utilizada no laboratório, em substâncias, em exames para ser feito na cultura de bactérias. Então essa gelatina aqui, ela é mais durinha do que a gelatina comum que a gente conhece. Agora nós vamos falar sobre o filo Pheophyta, que são as algas pardas. São algas pluricelulares, com pigmentos de clorofila e carotenoides, e a substância de reserva são açúcares e óleos. E a parede celular delas é de celulose e algina. Aqui, como vocês podem ver, essas são as algas que aparecem nos filmes, quando a pessoa cai dentro da água, lá mergulha, e tem aquela floresta no mar, né, na água, e elas são grandes. Por quê? Elas são algas em formato de talos, tá? Então, parecem umas árvores no oceano. Então, são essas algas pardas que caracterizam bastante alguns filmes. Podem ser encontradas algas pardas com tamanho de 60 metros de comprimento. E aqui agora nós vamos falar sobre a alga nori. Vocês já viram essa alga aí? Alguém já comeu comida japonesa? Aquele enroladinho em uma alga? Então, é a alga nori, tá? O nome dela. E por hoje é só. Ficamos aqui só nas algas e semana que vem vocês vão conhecer os protozoários. Tchau, tchau! Bons estudos!